Olá pessoal, vamos meditar em Romanos, agora capítulo 5, versículo 12. Vamos meditar em Romanos 5, 12, a salvação da alma. O pecado, ele é pior do que a pobreza. O pecado, ele é pior do que um câncer. É a pior coisa que existe na natureza humana, o pecado. Por causa do pecado de um homem, Adão, o ser humano ele foi destituído da glória de Deus, né? Por causa do pecado de Adão, nós estávamos condenados a uma eternidade longe de Deus, né? O pecado de Adão se criou ali a separação entre nós e Deus. Primeiro Adão trouxe o juízo sobre toda a humanidade, mas pelo ato da cruz de Cristo veio a graça, trouxe a salvação, né? Para todos nós, todos os seres humanos. Então ele vai dizer assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então a salvação ela é oferecida a todos de graça. Tem uma passagem que vai falar assim, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, para Deus restaurar o homem, Cristo desceu do céu. Ele vence o pecado, ele derrama o seu sangue, né, pelo pecado do homem, para tornar o injusto justificado, para tornar o impuro puro. Ele vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos hoje paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus só vai nos ver justo se tivermos a marca do sangue sobre a nossa vida. Se ele não vê o sangue de Jesus sobre nós, ele vai ver pecado. E por causa do nosso pecado, nós estamos destituídos da glória de Deus. Por causa do nosso pecado, nós já estamos condenados, né, a uma separação eterna com Deus. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é uma separação eterna, né, de Deus. Então, Deus nunca vai aceitar uma pessoa, um homem, um ser humano, chegar para ele e dizer: eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não falo mal de ninguém. Isso para Deus não é nada. O ato da justiça humana não vale nada. A pessoa pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, a pessoa pode ser a pessoa mais honesta do mundo. Se ela não passar pelo ato da justiça de Deus, que foi Cristo morrendo na cruz, o pecado dela continua sendo visto por Deus. O único meio de nós nos tornarmos puros aos olhos, né, da eternidade é se nós aceitarmos Jesus, nascermos de novo, né, passarmos pelo sangue do Calvário, para que Deus olhe, né, para nós e não veja o nosso pecado. Quando ele disse: olha, está consumado, significa que a dívida está paga. Quando eu aceito Jesus, toda a minha culpa é removida. E Deus não vê mais o pecado em mim. Deus vê o sangue do seu filho sobre mim. É muito forte. A Bíblia fala: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só. Então não há mais condenação, não há mais juízo, porque todo o meu pecado foi perdoado, se eu ando com ele, tá? Então imagine que alguém faz uma bondade com você, alguém chega para você e diz assim: olha, eu vou te ajudar, tá? Vou te ajudar sem você merecer. O que gera no teu coração, hein? Por esta pessoa. Essa pessoa que te ajudou sem você merecer, gera gratidão, não é verdade? Gera a necessidade de você fazer algo para agradar essa pessoa. Por quê? Porque ela te ajudou num momento difícil, sem você merecer aquela ajuda.
essa pessoa ela se torna para você alvo de graça. Você foi alvo da graça desta pessoa, do favor dela. E agora você vai querer, de alguma forma, agradá-la, né? Você nunca vai esquecer essa pessoa por aquilo que ela fez por você. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Quando nós somos justificados pela fé, a partir do momento que eu recebo o perdão divino, o sangue de Jesus desce sobre a minha vida, então eu me torno eternamente grato a Deus pelo que Ele fez por mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer de tudo para agradá-lo. Então quando o homem ele é muito perdoado, ele vai querer trabalhar muito para Deus, porque superabundou, né, sobre ele a graça. É por isso que acontece, muitas das vezes, de um traficante aceitar Jesus, uma mulher que vivia na balada aceitar Jesus, e um bêbado, né, aceitar Jesus, e de repente, em pouco tempo, você já está vendo ele pregar, cantar, evangelizar, está ali ganhando almas. Por quê? Porque a graça, o perdão pela fé foi tão forte que ele não consegue mais viver sem fazer alguma coisa para agradar a Deus, para chamar a atenção de Deus. A pessoa tem um encontro tão forte com Deus que ela não consegue viver sem agradá-lo. Então é muito importante essa doutrina da salvação, porque a salvação foi oferecida para todos. A redenção foi oferecida para todos. A justificação, o perdão de pecados, não é para alguns, é para todos. Mas são poucos que querem receber. Por que as pessoas rejeitam essa graça? Elas rejeitam esse perdão, elas rejeitam esta comunhão, porque é de graça, né? Infelizmente, é isso que acontece, é de graça. Infelizmente, a gente só acredita que algo é bom quando a gente paga caro. É difícil para o ser humano entender que Jesus já pagou todo o preço, né, para nos ver livre de toda condenação e de todo juízo. É difícil. Então, meu amigo, minha amiga, seja grato a Deus, tá certo? Vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida.